Eu quero citar algumas coisas dessa passagem. Quem já tinha lido a passagem de Zaqueu? Porque muitas às vezes só ouviram, cantaram. Muitas pessoas, até do mundo secular, pessoas que não são cristãs, cantaram esse louvor. Mas eu quero que você observe essa passagem nos detalhes e naquilo que muitas vezes nós não nos atentamos e o Senhor falou ao meu coração. Um homem rico, você perceba que na passagem foi observado e colocado que era um homem rico. Você imagina que se ele tivesse só um pouquinho de dinheiro, ia ser uma observação importante para ser deixada? Provavelmente ele tinha bastante, muito. Não era classe média, classe baixa, ou menos A, B, mas era classe alta, era um homem rico, com muito dinheiro. Engraçado que quando as passagens falam sobre um homem rico, isso já destaca a dificuldade da pessoa que tem muitas riquezas de reconhecer a Jesus como seu único Salvador. Por que será? Porque ele tem bastante coisa, ele tem tudo o que ele quer. Ele pode morar no melhor lugar, ele pode ter o melhor carro, ele pode comer do que ele quiser, ele pode ter muitos empregados, ele pode ter tudo nas suas mãos. Mas havia uma coisa que ele não podia comprar. Mas ali mostra, essa observação que fala que ele era um homem rico, mostrava que ele tinha muito dinheiro, mas ele não tinha nenhuma prosperidade em Deus. Então há uma grande diferença em você ter dinheiro e uma grande diferença de você ser próspero. Prosperidade não fala apenas de finanças, prosperidade fala de abundância na sua alegria, na sua fé, com a sua casa, com a sua família. Então quem tem a prosperidade do Senhor aqui, levanta a mão e diga: eu creio, Senhor, eu tenho a prosperidade do Senhor sobre mim. Então observe que um homem rico já tem essa dificuldade de reconhecer, de se humilhar, porque acha que não precisa de nada e nem de ninguém. Observe que muitas vezes nós buscamos por isso e nós não entendemos que isso pode nos fazer nos perder. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós buscamos e aonde nós queremos chegar. Se nós queremos ser ricos ou se nós queremos ser prósperos. Quem quer ser próspero, levante sua mão, em nome de Jesus. Entenda a diferença de ter a sua conta ou o seu bolso cheio de dinheiro, ou de você ter condições de viver o melhor dessa terra e não te faltar nada, mas você ter alegria e paz que vem do céu. Essa é a diferença. Mas ali destaca que era um homem rico. E essa já era uma barreira para que ele reconhecesse Jesus. E depois ainda fala que ele era um chefe dos cobradores de impostos. Aí eu comecei a pensar, ele era cobrador de impostos. Ele não era só cobrador, ele era o chefe. Engraçado que as empresas e as pessoas têm medo dos cobradores de impostos, dos fiscais. Agora você imagina do chefe dos cobradores. Só que perceba uma coisa. É isso que às vezes nós não atentamos e não reconhecemos dessa passagem. Ele era um chefe dos cobradores de impostos. Hoje nós temos políticos, nós temos ministros, nós temos deputados estaduais, federais, nós temos o presidente, nós temos toda uma hierarquia na política. Eu fiquei imaginando que antigamente era um pouco mais simples, um pouco mais, vamos dizer assim, quando se centraliza num poder só, eu não sei dizer a palavra agora, mas eu fiquei imaginando que eram as mesmas pessoas que cobravam os impostos de uma forma que roubava o seu próprio povo, e roubava o dinheiro das pessoas, cobrava além do que era devido. Perceba que a corrupção ela não é recente, ela começou já muitos e muitos desde o princípio.
O pecado, a corrupção, o roubo já estava incutido no ser humano, e isso já existe há muito tempo. E eu comecei a pensar e olhar para Zaqueu de uma forma mais racional e imaginar quem realmente ele era. Porque quando nós cantamos como se Zaqueu estivesse chamando Jesus para dentro da sua casa, não é? Entra na minha casa, entra na minha vida. Mas na verdade foi tudo ao contrário, foi Jesus que determinou, eu vou entrar hoje na sua casa. Por isso que eu comecei a pensar de uma outra forma quem realmente era Zaqueu. E na minha forma e na minha revelação que o Senhor trouxe ao meu coração, é que na verdade Zaqueu era um corrupto daquela época. Era um político daquela época, que roubava dinheiro das pessoas, que abusava do dinheiro, do bem dos trabalhadores, por isso que ele tinha muito dinheiro. Agora você entenda que aquela riqueza era um engano e algo passageiro, porque na verdade ele não tinha nada, o que ele tinha que ele roubava das pessoas. Então comece a observar a distorção no caráter de Zaqueu. Outra coisa, a palavra diz que ele morava naquela cidade, em Jericó. Se ele morava ali, provavelmente ele não tinha nenhum respeito. Porque quando as pessoas estão diante desses políticos, elas até fazem uma média e elas... Tudo bem, o senhor, por favor, tal, e faz aquela média, aquela hipocrisia, mas na verdade dentro está falando, é um sem vergonha. Esse daí é um canalha, não é assim? Às vezes a gente vê as pessoas na televisão, a gente ouve falar aquele que roubou, aquele que fez aquilo. No nosso coração a gente não respeita. A gente até respeita a autoridade, mas dentro de nós sabemos exatamente qual é a essência daquela pessoa. O que realmente ela faz. Então ele colocava sobre as pessoas, na verdade, medo. Porque assim, se você fizer isso, eu vou te cobrar mais. Você sabe que eu vou te punir de uma outra forma, roubando o seu dinheiro. Mas não era por amor, e nem ele não era respeitado. Então, provavelmente, ele morava ali, não tinha respeito, e você imagina a fama dele, qual era naquela cidade. Outra dificuldade, outra coisa aqui destacada no texto, que era um homem de baixa estatura, ele era pequeno. Então daí eu já vi algumas dificuldades que fala que ele morava naquele lugar, porque quando a gente é de outro lugar, vamos dizer assim, você aqui todo mundo te conhece, sabe quem você é. Aí quando você vai numa outra igreja ou numa outra cidade, você vai visitar alguém, você chega lá todo arrumadinho, gelzinho, no topete, chapinha, aí o pessoal com a biblinha debaixo do braço, o pessoal faz, mulher de Deus, hein? Homem de Deus. Porque ninguém te conhece, mas ali todo mundo conhecia Zaqueu. Então sabia quem ele era. A outra dificuldade, ele era pequeno, e ali tinha uma... Eita, que esse povo está com sono. Vamos dar glória a Deus aí. Vamos treinar? Quem dá glória a Deus mais alto, Jesus vai dar uma bênção bem grande. Estou brincando, mas é sério. Em nome de Jesus. Deus vai dar uma bênção grande se você adorar e buscar Ele de todo o seu coração. Se fosse para você ficar dormindo, você ficava embaixo do edredom que estava gostoso. Mas se você chegou aqui, você tem que abrir o seu coração e falar, Senhor, eis-me aqui. Amém? Então ele tinha essas dificuldades, ele era pequeno e havia uma multidão. Mais alto havia uma multidão. Então você imagina, já é difícil quando a gente tem uma estatura normal, estar no meio de uma multidão para enxergar alguma coisa. Agora você imagina ele que era pequeno. Então ele estava num lugar onde ninguém queria ele perto. Às vezes esse tipo de coisa, até dentro da sua casa, ele pode oferecer o melhor para os seus filhos. Mas deixar um legado de caráter, ele não vai deixar. Por mais que a família ela seja beneficiada por essas riquezas, no fundo não há respeito e não há temor. Porque a gente pode fazer tudo, a gente pode falar tudo, mas o que nós deixamos é o nosso caráter e quem realmente nós somos. Então o moço falava que ele morava ali, que ele era baixinho e que tinha uma multidão para atrapalhar ele para ver Jesus. Só que eu percebo que ele tinha todas essas dificuldades, mas ele viu uma oportunidade única de transformar a vida dele.
Porque ele, com aquele dinheiro que ele roubava das pessoas, ele poderia comprar tudo o que ele queria, menos, fala assim, uma coisa. E a palavra diz assim, que ele correu adiante. Ele não correu atrás, ele correu adiante. Então ele tinha muitas dificuldades, uma oportunidade, ele tinha que pensar rápido, e ele pensou tão rápido que ele foi adiante da multidão e subiu na figueira. Você acha que é fácil para quem é pequenininho ficar escalando alguma coisa? Se é uma escada com degraus, tudo bem, mas quando é uma árvore, eu acho que às vezes pode ter um pouco de dificuldade, ou pode ser mais fácil, né? Depende. Mas eu acredito que ele tem escolhido, a palavra fala que ele escolheu uma figueira brava. Mais ou menos que eu vi uma foto, essa figueira brava é uma árvore muito linda, muito grande, mas ela tem bastante, como se fosse pequenos galhos, troncos ligados nela mesma. Então eu imagino as perninhas dele subindo ali, ó, e conseguindo escalar e subir. Mas ele teve que ter uma atitude verdadeira, uma posição rápida, porque ele na cabeça dele pensou, é a única oportunidade que eu vou ter na minha vida. Jesus está passando aqui, ou eu encaro tudo o que eu estou vivendo, ou eu continuo do jeito que eu estou. Eu comecei a imaginar que Zaqueu poderia ser chamado por outro nome. Sabe político, vereador, quando vai fazer uma propaganda na TV, que eles inventam aqueles nomes? Aí eu fiquei imaginando, se ele era pequenininho, ou se ele tinha... Sabe quando as pessoas colocam um apelido? A gente tem uma pessoa aqui na igreja que ama pôr um apelido, eu não sei nem quem é direito. Mas é assim. Aí eu fiquei imaginando, eu pensei em dar um nome para ele. Eu acho que ele não era chamado de Zaqueu. Eu acho que ele é chamado assim, tipo, Zezinho de Jericó. Ou tipo, me ajuda com o apelido aí para Zaqueu. Manezinho, sabe? Que é pequenininho, aí já tem aquele bullying que o pessoal quer brincar e zoar. Ou Chiquinho de Jericó. Mas vocês não dão nem uma risadinha, gente. Foi tão difícil planejar essa... Toquinho de Jericó. Por que ele não era de Jericó? Douglas, você que é bom nisso. Perna curta. Mentirinha de Jeová. Fariseuzinho. Alguma coisa assim, mas eu fiquei imaginando como ele era político, naquela época não tinha as propagandas, mas ele tinha que fazer, quem é político, ele sempre faz uma média com o povo, mas ele não conseguia, porque todo mundo sabia o que ele roubava. Tinha mão, como que fala? Mão leve, que na verdade extorquia as pessoas, era uma coisa ainda mais... não tão disfarçada, mas os cobradores, imagine que ele era o chefe do bando, então ele mandava e ensinava, então de manezinho ele não tinha nada, ele era bem espertinho, mas eu não estou, pelo amor de Deus, dizendo que essas pessoas que usam esses nomes, os políticos, são todos, eu estou só brincando aqui, usando, para a gente tentar imaginar um pouco a vida de Zaqueu. Mas isso me levou a pensar? Por que me levou? Porque quando eu fui entender o significado do nome Zaqueu, eu falei, eu não acredito nisso. Quem sabe o que significa Zaqueu? Presta atenção. Zaqueu significa justo. Quando eu falar, vocês vão fazer, tá bom. O significado de Zaqueu era justo. Meu Deus. Era justo. Ele no ventre da mãe dele, aquela barriga crescendo. Naquela época não dava para saber qual era o sexo, né? Então ela escolheu e ela já planejava, orava por aquela criança. Se for mulher vai ser esse, mas se for homem é esse. E o nome dele, eu vou colocar o nome dele de justo. Quando nasceu, ela viu que era um homem, um varão. E ela falou, o nome dele é Zaqueu, que significa justo. Ele tinha uma promessa na vida dele. Ele tinha algo que foi determinado desde o ventre da mãe dele. Só que é uma ironia da vida, né?
ele era injusto, ele estava como uma pessoa que roubava dinheiro dos outros, do seu próprio povo. Será que ele estava justo? Não, ele não estava justo. Por isso que me levou a imaginar que ele não usava esse nome na vida dele profissional, no dia a dia dele. E me fez lembrar disso. E eu comecei a pensar na essência da promessa que foi determinada desde o ventre de sua mãe e que momento que ele estava passando. Quando isso começou, em que momento que ele perdeu sua promessa, a sua essência e começou a ir por outro caminho. E começou a virar uma outra pessoa. Você imagina para os pais daquela criança a tristeza, a amargura de um filho que ele determinou que seria justo, já profetizou, já fez, já colocou diante de Deus, a pessoa ser conhecida como um bandido, um ladrão que roubava o seu próprio povo. E o Senhor falou ao meu coração que as marcas que você tem passado não determinam a sua promessa. Você pode estar, mas você não é. Ele estava injusto, mas a essência dele e o caráter dele foi profetizado que ele seria justo. Eu quero te falar que eu acredito que Zaqueu, ele não conseguia fugir daquilo, porque ele já estava tão envolvido, que não dava mais para sair. Porque se ele não tivesse preocupado ou incomodado com alguma coisa, por que ele ia querer ver Jesus? Ele ia ficar na casinha dele, no ofurô dele, na piscininha dele, tomando na taça, gostosinho. Ele ia estar fazendo qualquer outra coisa. Ele ia falar, quem está passando aí? Que Jesus o quê? Não reconheço, não sei quem é, não quero saber, eu vou ficar dentro da minha casa. Mas a palavra diz que ele foi adiante da multidão. Como que faz para ir adiante? Você tem que correr ligeiro. Mesmo que sua perna for curta, você tem que ser mais rápido ainda. E viu uma multidão. Mas alguma coisa já estava acontecendo com Zaqueu. Alguma coisa já estava sendo movida dentro dele. Deus já estava incomodando, colocando, na hora de deitar, ou na hora que ele fizesse, o Espírito Santo estava começando a tocar naquela pessoa, pois haviam já, desde os seus pais, da sua herança toda, já havia pessoas orando por aquele Zaqueu, que naquele momento ele não estava mais justo, mas tinha pessoas que acreditavam que ele ia mudar, e que aquela mancha, aquela marca que estava sobre a vida dele, de roubar, ia ser eliminada, e ele ia voltar a ser a essência que ele tem, que era justo. Então eu quero te dizer mais uma vez, repete comigo, as marcas não determinam a minha promessa. Amém? Tudo que você passou, todas as coisas, os erros do passado, ou do presente, ou de hoje, ou de ontem, nenhuma marca vai determinar a sua promessa. Amém? Em nome de Jesus, porque o diabo, Satanás é especialista em mentir e te enganar. E falar para você que não tem jeito, que nunca vai mudar, que sempre vai ser assim, que você nunca vai alcançar, que você nunca vai casar, que se casar você vai separar porque toda a sua família se separou, que você nunca vai conseguir mudar essa mania, que aquela pessoa, o que ela fez está marcado. As pessoas julgam, a multidão julgou, mas o Senhor, Ele não te julga, porque se fosse assim, deixa eu te falar uma coisa forte, que se fosse assim, se um momento determinasse a nossa promessa, Davi, ele seria um homicida e um traidor, mas ele foi conhecido como homem amado de Deus. Se fosse assim, José seria prisioneiro, carcereiro, ele poderia estar preso ainda numa prisão, mas José, ele foi conhecido como governador. Então não foram momentos que determinou a vida dessas pessoas. Davi, ele traiu, ele mandou matar, só que isso não determinou a vida dele.
Nós sabemos, mas nós sabemos quem era Davi. Então eu quero te dizer hoje que aquilo que aconteceu não determina a sua vida. Aquilo não vai te marcar mais. Que o que vai determinar, se fosse por um dia apenas, Jesus estaria morto. Se fosse por aquele momento, as pessoas estavam felizes, porque cadê Jesus? Mas Jesus está onde? Está aqui porque Ele ressuscitou. E não é por conta de um momento que vai determinar a sua vida. Não é o momento que vai mudar a sua história. Zaqueu, quando ele subiu naquela árvore, ele já havia se arrependido em seu coração. Eu quero te falar que não foi Zaqueu que ficou chamando, Jesus, entra na minha casa. Eu quero te falar que quando ele subiu só para ver, o que chamou a atenção de Jesus foi o coração dele. Você imagina que tinha uma multidão, não tinha? Não existia um monte de pessoas próximo dele falando, Senhor, tem uma pessoa ali que não enxerga, tem uma pessoa ali que está doente, tem uma pessoa ali que não anda. Você imagina quantas informações que chegavam perto de Jesus. Mas o que chamou a atenção, porque a palavra fala que Jesus, ele olhou para o alto. Quem olhou? Jesus olhou para o alto. Zaqueu ficou chamando, a palavra fala que Zaqueu ficou? Jesus, estou aqui, eu estou aqui em cima, olha aqui. Não, ele só subiu para ver, porque ele queria de alguma coisa enxergar aquilo que estava tocando dentro dele. E o que chamou a atenção de Jesus foi o coração quebrantado que já estava lá no alto. Ele já subiu com o coração arrependido, e foi isso que chamou a atenção de Jesus. A palavra diz que todos murmuravam. Todos que estavam ali embaixo, que era o quê? É os vizinhos conhecer ele, é os parentes, é aquele que ele roubou dinheiro. Como que o pessoal estava? Que isso? Como assim? Eu estou aqui clamando, pedindo, seguindo Jesus há tanto tempo. A palavra fala que as pessoas estavam falatórias e se queixavam. Por que elas se queixavam? Porque elas estavam julgando as atitudes daquela pessoa. E todo mundo murmurou. Você imagina a prova que Jesus passava. Ele focado em operar milagres, em salvar vidas. Quem estava na volta dele estava o quê? Murmurando. Meu Deus do céu. Jesus sofreu, viu? Foi difícil. Se a palavra diz que todos murmuravam, eu acredito que os discípulos também murmuravam. Todos se queixavam. Todos falavam, todos julgavam. Eu quero te falar uma coisa, você tem duas opções. Ou você continua murmurando, ou você para de murmurar e glorifica. Eu vou falar de novo, você tem duas opções na vida inteira. Ou você continua murmurando, ou você começa a glorificar de pé. Se a gente não parar de murmurar, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou você murmura o que você tem, ou você murmura que você não tem, ou você murmura que a pessoa não fez, ou você murmura que o outro ganhou e você não ganhou, ou você começa a glorificar. O pastor deu oportunidade para aquele irmãozinho pecador. Aí você murmura. Jesus largou tudo para olhar para um coração arrependido. O que você acha mais importante? Uma vida de hipocrisia, de mentira, ou uma vida verdadeira? Um coração pode ser um minuto arrependido. Deus olha para esse coração. É muito forte isso que Deus falou. É tremendo. Nós passamos muito mais tempo questionando o que a gente está vendo, murmurando, fez para um, não fez para outro, o outro recebeu, eu não recebi. Quando você começa a glorificar e ficar feliz pela vitória do seu irmão, Deus te dá tudo que você precisa, porque você não é egoísta, você não está sendo egoísta, você está feliz porque tem alguém feliz. Você está feliz quando seu irmão fica feliz? Quando alguém recebe alguma coisa, como é que você faz? Glória a Deus. Mostra para o seu, bate na perna dele bem forte assim. Calma.
Mas você tem que ficar feliz. Você tem que ficar feliz por essa palavra. Fica feliz, irmão. Dá um glória a Deus. Eu tenho que ficar feliz. Se eu ficar murmurando, eu não vou conseguir acompanhar Jesus, porque eu não estou parecida com Ele. Porque enquanto Ele está preocupado com o coração quebrantado, eu estou querendo julgar, porque Jesus parou para dar atenção para um pecador. E Jesus veio para quem? Para o pecador. Sabe qual que era a diferença daquelas pessoas e de Zaqueu? Ou do manezinho, do Chiquinho? Sabe qual era a diferença? É que os pecados dele eram expostos e o do nosso é tudo escondido. Ninguém sabe. Não é assim? Os políticos a gente julga, a gente fala, porque a gente sabe tudo que eles fizeram, né? Vem tudo à luz. E os nossos, ó, debaixo dos panos. Você vai murmurar ou você vai glorificar? Aí eu coloquei assim: por isso vamos parar de ser chatos. É bem assim. Pode ser chato, irmão. Pode ser chato. Para de reclamar do teu irmão, para de murmurar, que não foi feito do jeito que você queria, que outro está fazendo de mal, outro está fazendo de menos, porque não sei o que. Para de murmurar e começa a glorificar. Aleluia! Começa a glorificar, porque a palavra diz que a salvação chegou naquela casa. Então não importa tudo que ele fez, o importante é que a salvação chegou naquela casa. Eu vou te falar uma coisa, tem um louvor que eles ministraram. Eu sou quem dizes que eu sou, não é assim? É exatamente isso. Você é o que você nasceu para ser. Você não é o que você está agora ou aonde você chegou. Você é o que você nasceu para ser. Aleluia! Aleluia! Olha para o seu irmão do seu lado e diz assim: momentos não definem pessoas. Fala com cara de profeta: momentos não definem pessoas. Se você está passando por um momento ruim, não determina que vai ser sua vida inteira assim, não. Pode parar. Pare de ser chato com você mesmo. Às vezes a gente é chato com nós mesmos, não é? Nossa, como eu sou insuportável mesmo. Aí eu sou. Não, para de ser chato, para de murmurar e fala: Senhor, eu sou o que você determinou que eu nascesse, que eu fosse e que eu sou. Bem confuso. Eu sou quem dizes que eu sou, Senhor. É isso que eu sou. Eu não sou a prova que eu estou passando. Se você está fraco hoje, isso não quer dizer e não determina a sua vida. Você está entendendo? Se você chegou fraco aqui hoje, não quer dizer que vai ser assim. Se você está endividado hoje, isso não determina a sua vida, a sua carreira. Eu estive endividado, eu não estou mais. Eu estive em pecado, mas eu não estou mais. Eu perdi, mas eu já venci em nome de Jesus. Porque assim, eu quero misericórdia para mim, mas eu quero condenação para o meu irmão. É assim que aquela multidão fazia. Ela queria salvação para ela e ela queria condenação para Zaqueu. Só que estavam do lado de Jesus. Isso fala claro que todos nós fazemos isso. Isso está dentro das igrejas. Está dentro do povo de Deus. Isso precisa ser transformado. A gente julga a atitude do pastor. A gente julga a atitude do irmão. A gente julga a atitude. A gente julga por tudo. Tudo. Ainda mais agora com o WhatsApp, com todas essas coisas, tudo você julga. É foto, você julga. É muito fácil hoje em dia, porque isso já faz parte da nossa carne pecaminosa. Nós precisamos quebrar isso. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se eu olhar com outros olhos, eu não vou murmurar mais, eu vou glorificar pela bênção do meu irmão. Mas naquele momento houve uma quebra de barreira muito grande na vida de Zaqueu. Que por um momento, pela primeira vez da vida dele, ele começa a esquecer o que falam dele.
ele começa a deixar para lá todos os falatórios, ele deixa tudo, e toma uma decisão. Ele fala assim: eu vou esquecer, eu vou subir esse negócio, mas eu não vou ouvir nada. Às vezes tem que pôr até um negocinho que você não ouvir nada que estão falando, para isso não mudar o que você determinou. Tem que ser assim. Lembra daquela passagem de Jairo? Que as pessoas chegavam e falavam assim: sua filha está morta, para que você vai incomodar o mestre? Você imagina se ele não estivesse do lado de Jesus, e Jesus fala assim: irmão, fica de boa, vem comigo, que esse daí não sabe o que eles falam. Você tem que andar assim, parar de ouvir os falatórios. Zaqueu, ele fez isso. Eu não vou ouvir nada, eu não vou ouvir ninguém. O meu alvo é subir essa árvore para enxergar Jesus. Não ouça mais o que está acontecendo. Não olhe mais para a multidão, mas siga a sua direção. Agora eu quero te perguntar: o que aconteceu com você? Aonde você está? Porque acontece algo sobrenatural. Porque vocês imaginam comigo que se ele não era conhecido como Zaqueu, ele era conhecido como qualquer outro apelido que a gente inventou aqui. Mas quando Jesus olha para o alto, ele fala o quê? Zaqueu, desce depressa. Presta atenção. Será que Jesus te conhece? Será que ele te conhece? Você imagina que naquela hora, eu fiquei imaginando um silêncio da multidão, tipo assim: é Zaqueu o nome dele? Como Jesus sabe o nome dele? Jesus chamou pelo nome. Jesus te chama pelo seu nome verdadeiro, pela sua essência, pela sua verdade, para aquilo que você nasceu. Não foi para o que estão te chamando agora. Não é para o que estão te chamando agora de doido, de qualquer outra coisa. Você será chamado pelo seu nome verdadeiro. Aleluia! E a palavra diz assim: Jesus te chama pelo nome e diz assim: desce depressa. Você percebe que eu percebo uma coisa meio acelerada aí, que é assim: Zaqueu, ele foi à frente da multidão. Jesus, quando chamou Zaqueu, ele disse: desce depressa. Você viu que o negócio não dá mais para perder mais tempo? O negócio tem que ser rápido, o negócio tem que ser imediato, e você tem que ir do jeito que você está. Isaac, se você puder abrir aí em Mateus 11, 28, porque às vezes a gente fala assim: não, para mim ir para a igreja, ou para mim fazer alguma coisa, eu preciso ainda melhorar, eu ainda preciso fazer aquilo. Você precisa vir do jeito que você está. Não importa como você está, desanimado, triste, com um monte de coisa no seu coração, cansado das pessoas e da multidão, cansado de viver do mesmo jeito. A palavra do Senhor diz assim em Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Deus mandou você dar uma melhoradinha, depois você vir? Deus mandou você fazer alguma coisa antes, depois você vir? Deus mandou você vir como você está. É desanimado? Deus mandou você glorificar do jeito que você está aí? É do jeito que você está, é assim que Deus vai operar o milagre. Então Zaqueu foi ligeiro, Jesus foi mais ligeiro ainda. Zaqueu, é você mesmo que eu estou chamando, é o seu nome verdadeiro, não é? Então desce depressa. Desce depressa. Venha como você está, porque sem Ele nada podeis fazer. A gente pensa que a gente pode fazer alguma coisa sem Deus. A gente acha que a gente pode resolver algum conflito sem Deus. A gente fala assim: eu vou resolver um negocinho, depois eu vou para a igreja. Eu vou fazer um negocinho, depois eu vou orar. Inverte. Começa a orar e depois você resolve. Vai para a igreja, depois você faz. Depois Deus abrevia o tempo, Deus abençoa, Deus abre as portas. Você só precisa buscar a Deus. É do jeito que você está. Ah, mas pastora, mas aquela pessoa, é a minha mulher, o meu marido, meus filhos, o meu trabalho, o meu salário. Nada justifica.
É do jeito que você está que Deus quer curar, que Deus quer transformar, te avivar e trazer a vitória sobre a sua casa. Quem quer ter Jesus dentro de casa? Quem quer ter essa bênção de poder receber? Você imagina, Jesus escolheu a sua casa para dormir. Jesus escolheu a sua mesa para comer. Ah, mas Senhor, eu não tenho um prato bonito, só tenho um cuscuz para oferecer. Jesus quer ali do jeito que você está. Aleluia. E a palavra diz assim, que Zaqueu falou assim: eu dou tudo o que eu tenho, e eu devolvo tudo aquilo que eu roubei multiplicado para essas pessoas. Porque ele se arrependeu. E a partir daquele momento, a riqueza não era mais a prioridade da vida dele, você percebe? Tudo que era prioridade muda tudo. Porque o que adiantava tanta riqueza e não ter Jesus em casa? Hoje é o contrário, ele prefere dar aquilo que prendia ele e ter Jesus dentro da sua casa. Então quer dizer que quando eu abro mão daquilo que me prende, eu recebo a prosperidade verdadeira. O que está te prendendo? Pensa aí no seu lugar. O que te prende muitas vezes para não viver um extraordinário? Ou é alguma situação, ou é o seu relacionamento com alguém, ou é a multidão que não para de falar que você não tem condições, que você não merece, que você não é merecedor. Você vai ficar ouvindo a multidão, ou você vai lembrar daquilo que Deus te chamou um dia? Você precisa determinar isso na sua vida, e o negócio tem que ser rápido. Você vai ficar esperando outro culto, eu vou esperar segunda-feira, eu vou esperar falar com o pastor. Não, tem que ser rápido. Quem sabe correr aqui bem rápido? André, sai correndo na igreja, mas bem rápido. É sério, vamos ver. O André não é muito grande não. Depressa, rápido, mais rápido, André. Isso, pula os obstáculos. E sobe na figueira brava. Dá glória a Deus aí. Oh, glória. Glória a Deus. André, você não foi ligeiro? Não deu um medinho assim, tipo vergonha da multidão? Você ficou com vergonha da multidão? Mas aí você obedeceu. Você vai ficar olhando para a multidão, você vai obedecer. Vamos obedecer? Em nome de Jesus, oh glória. Ele devolve o que ele tinha, para ele receber um futuro que ele não tinha. Ele deu aquilo que ele tinha, que para ele era tudo. Que eram os bens, mas tudo roubado, nada era dele. Mas para ele era dele. Só que ele não tinha um futuro. Ele não conseguiu comprar só uma coisa. Quem sabe o que ele não comprava? A salvação. Todo o dinheiro dele não comprava a salvação dele, a libertação daquele momento onde ele estava injusto. Mas o Senhor chegou com a salvação e deu um futuro que ele não tinha. Então, quando você dá o que você tem, o Senhor te dá em dobro aquilo que você ainda não tem. Então a gente vai ficar retendo, a gente vai segurar. Com Jesus a gente nunca perde, a gente só ganha. A gente nunca perde nada. Eu vou dar dinheiro para a igreja, ou eu vou dar um pouquinho a mais do que meu dízimo, eu vou dar certinho, centavos por centavo. Você só perde, porque com Jesus a gente só ganha. Eu estou falando de finanças, mas eu estou falando em todos os sentidos. O que te prende? Ou é isso, eu valorizo tanto, eu faço um altar tão grande daquilo, mas o Senhor te diz: quando você entrega isso no meu altar, eu te dou muito mais do que você possa, e além do que você possa imaginar. Eu fiquei pensando assim, a multidão, ela resmungava, não resmungava? Se queixava. A multidão, a gente está falando multidão, a gente pensa de pessoas que você não conhece, mas eu estou falando, a multidão representa para você a sua família, pessoas da sua volta, seus parentes. Eu estou falando de uma multidão, aquelas que ficam no seu ouvido. Quem é que fica no seu ouvido? Essas pessoas não sabem o que elas falam, você precisa ouvir o que Jesus está falando para você. Tampa os ouvidos para os falatórios e ouça o que Deus está te falando. Ele te ama e Ele não quer deixar do jeito que você está. Isso eu tenho certeza.
Você imagina, enquanto as pessoas resmungavam, Jesus estava procurando um coração quebrantado para salvar. As pessoas murmurando e Jesus falando: onde está um coração arrependido? Aonde está um coração quebrantado? Aonde está um coração sincero de verdade? De um adorador que o adore em espírito e em verdade. Você lembra daquela mulher com fluxo de sangue? Tinha uma grande multidão, mas alguém tocou nas vestes de Jesus com fé. Você imagina que tinha uma multidão. E você já pensou, Lucas 15:7, põe aí, Isaac. Agora eu nem lembro o que eu anotei aqui. A Rebeca falou assim: mãe, por que você está anotando tanta coisa? Eu falei: não, filha, que eu vou ministrar amanhã. Aí ela falou: papai não anota tanta coisa. Eu falei: filha, é uma diferença. O papai é da revelação na hora, o meu é na preparação, mas Deus usa do mesmo jeito. Mas eu escrevo tanto que o dedo até dói, mas amém, glória a Deus. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. É forte, é muito forte, porque as pessoas murmuram: mas Jesus quer isso aí, é isso aí. Um coração que se arrepende, do que muita gente que mostra ser justo, mas não tem um coração quebrantado. E tem muitas passagens na Bíblia, você vê que Jesus, onde ele passava, ele operava milagres. Qual era o tipo de milagre? Curava paralítico, me lembra aí. Expulsava demônio, prosperava as pessoas, mas a maioria é de cura, né? Muita cura, porque o nome de Jesus tem poder, e aonde ele chega, aonde ele toca, ele profetiza, chega a cura. Só que me chamou a atenção que Lucas, que escreveu isso, ele retrata uma conversão de um pecador. Zaqueu, ele não estava doente no seu físico, mas ele estava doente nas suas emoções, no seu caráter. E aquilo conta a história de uma conversão genuína. Então, quando é verdadeiro, as pessoas vão questionar, porque fala: foi muito rápido, não é? Ele roubava até ontem, agora Jesus está na casa dele. Jesus, ele está atrás de corações verdadeiros. Ele está atrás de... Então, naquele momento, ele não estava operando milagres de cura. Começa a andar. Ele estava salvando alguém. E você precisa entender que o mais importante para Jesus é salvar alguém. É te salvar. Porque às vezes as pessoas entram até essa porta buscando somente a cura. As pessoas vão até a igreja buscando a sua bênção, mas esquece que Jesus veio para te salvar. E aí, se a gente não focar nisso, sabe o que acontece? A gente fala assim: eu orei, e aquela pessoa não foi curada. Eu fiz isso, aquela pessoa tinha uma fé tremenda. Mas eu quero te dizer que o que importa é se ela foi salva, está entendendo? Está a dona Marlene aqui que perdeu a sua filha amada, a Inês, esse ano. Nós oramos tanto, ela tinha tanta fé. Mas Jesus, ele veio para salvar, não apenas para curar. E ela foi curada, porque ela está no Senhor e ela foi salva, é isso que é importante. Não é verdade, irmã Marlene? É a salvação. Jesus veio e morreu naquela cruz para nos salvar. Só que nós temos uma visão tão aqui, tão presa. Eu lembro quando eu recebi a notícia que minha mãe tinha falecido, eu comecei a glorificar. Foi uma das piores, vamos dizer assim, o meu primeiro momento, que eu sempre achava que esse tipo de coisa acontecia com os outros. Mas nunca na minha casa acontecer, a gente vê, mas parece que é distante. Mas quando começou a acontecer na minha vida, eu entendi que ou sirvo a Deus e eu creio na salvação, ou eu vou ficar murmurando pela morte da minha mãe e depois do meu pai. Mas eu entendi que o Senhor veio para salvar e curar. Se meu pai foi batizado e aceitou a Jesus 3 meses antes de falecer, é isso que é importante. É isso. Porque o que adianta ser curado e ser condenado? Não adianta nada. Nós precisamos entender que a salvação é a prioridade. Não é só a cura.
Não é só uma situação. Você está tão preso a situações que você está perdendo a sua salvação. E por coisas pequenas. É julgando o outro. É se entristecendo quando o outro, na verdade, você deveria estar amando. E falando, Senhor, glorificado seja o teu nome pela vitória do meu irmão. Se a mim ainda não chegou, é porque se eu tenho uma vitória maior, porque quando demora, é porque ela vem bem grande, bem caprichada. Só que a gente não pode mais murmurar e entender que o objetivo do Pai é nos salvar. Um homem rico, um homem que era baixo, que não conseguia ver Jesus, que tinha uma fama muito ruim onde ele morava, e eu quero te perguntar, tinha muitas desculpas, muitas coisas que poderiam fazer Zaqueu não ir atrás de Jesus. Eu quero te perguntar qual é a sua desculpa hoje para você não tomar uma decisão e mudar de sua história. Qual vai ser a sua desculpa? A multidão, os irmãos, sua esposa, seus filhos, a sua igreja, o seu trabalho, a falta de dinheiro. Qual vai ser a sua desculpa para você não tomar para si e fazer você alguma coisa? A palavra fala que ele correu e subiu. Tem uma escada aí para o André subir? Não. Ele correu e subiu. Ele foi rápido. Ele tomou a decisão, ele falou assim, pode ser que seja a única oportunidade da minha vida, eu vou perder? Você vai perder a oportunidade de buscar Deus em espírito e em verdade? Nós não sabemos o nosso dia de amanhã, nós não sabemos de nada e a gente acha que a gente sabe de tudo. A gente acha tanto que a gente sabe de tudo, que a gente briga com as pessoas que a gente mais ama, para querer mostrar que a gente sabe mesmo. E está tudo errado. Os discípulos podiam falar, estou aqui com Jesus, calma que ele já vai, entra na fila. E Jesus quebra todas as coisas e fala assim, Zaqueu, desce daí depressa. Porque as coisas são simples. Jesus amava o pecador, Jesus te ama. Ele veio para os doentes, para os fracos, para os desanimados, porque estão cansados. Você precisa entender que essas pessoas somos nós. Nós não somos mais nada além disso. E nós precisamos de Jesus todos os dias, aceitá-lo, se converter, parar de julgar, parar de questionar. Quando você for falar alguma coisa para alguém, pensa antes se isso vai edificar a pessoa, o que isso vai levar a pessoa. Porque a gente condena os outros, mas nós somos iguais. A única diferença é que o pecado dele era exposto e o nosso ninguém sabe. Qual vai ser a nossa desculpa hoje? Você precisa fazer algo que só você pode fazer. Jesus não deu uma ordem, os anjos seguraram Zaqueu pelas asas e colocaram ele no chão. Não foi os anjos que subiram Zaqueu até a árvore, mas foi Zaqueu que tomou uma atitude e subiu naquela árvore. Foi Zaqueu que antes mesmo dele subir, ele já tinha arrependido no seu coração. Senão ele não teria nem saído de casa. Jesus está buscando corações que chamem a atenção dele. De que forma você está chamando a atenção do Pai? De um filho que ele já te deu tudo e você continua reclamando. De um filho que está triste por qualquer coisa, fazendo birrinha. Ou um filho que tem um coração quebrantado e diz assim, Senhor, me perdoa, eu não quero mais ficar como eu estou, eu não quero mais ser como eu estou, eu quero mudar, eu quero voltar à minha essência e à promessa o qual o Senhor me chamou. E Jesus veio para buscar e salvar o perdido. No último versículo 19 diz o quê? Vamos ler novamente. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você precisa amar o perdido. Você precisa ter amor pelas pessoas. Se a gente não tem amor nem por irmão que está do nosso lado, nem por alguém que está dentro da nossa casa, como que a gente vai ter amor para aquele que está perdido em pecado? A gente fala, ixi, aquele ali não tem jeito não. Quantas pessoas a gente faz isso? Quantas pessoas a gente julga? Mas Jesus disse assim para Zaqueu, hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu, desce depressa. Eu quero te dizer que Jesus, Ele quer fazer morada na sua casa. Ele quer estar com você e existem atitudes que só você pode tomar.
que só você deve fazer. Não vai ser a sua esposa, não vai ser o seu marido, não vai ser os seus filhos, só você pode. Só você pode se quebrantar, você mesmo, não é qualquer pessoa. Não é eu que vou jejuar por você. O meu jejum é para me consagrar, é para me santificar. Agora você precisa fazer alguma coisa. Cada um de nós aqui precisamos fazer algo. E eu quero te dizer que precisa ser rápido. Quer ver como os irmãos estão rápido? Ministério de louvor sobe rápido. Ô glória! Precisa ser rápido. As coisas que Deus vai fazer hoje aqui, eu creio que será sobrenatural. E eu quero te dizer que tem que ser rápido. Você tem essa oportunidade hoje, agora. Se você entende que Jesus precisa entrar na sua casa, salvar sua família, transformar essa situação, você que precisa fazer alguma coisa. Porque às vezes a gente transfere a palavra para o outro. Ah, mas se o meu irmão estivesse aqui para escutar isso, se aquela pessoa entender que essa palavra é para ela, eu quero te dizer, irmão, que essa palavra é para mim e é para você, e você precisa receber. É para você jovem, é para você casado, é para você que já está se sentindo velho, mas o Senhor restaura os seus sonhos. Zaqueu era chamado como um corrupto, alguém que não tinha mais jeito, porque roubava demais. Você imagina, se ele mudasse, todas as pessoas que estavam abaixo dele iam ter que mudar também. Você não entende que tem uma consequência muito grande dos nossos pecados, dos nossos erros? Há uma consequência muito grande, e ela vai para a sua família, ela vai para os seus filhos, ela vai para o seu ambiente de trabalho. Porque se você no seu trabalho não é um convertido, ninguém ali vai ser salvo. Percebe a consequência dos nossos erros. Quando você percebe a responsabilidade que Zaqueu naquele momento assumiu para ele. Ele falou assim: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso tomar uma atitude. Que se Jesus está passando aqui agora, ou eu vou deixar ele passar, ou eu vou fazer algo para encontrá-lo. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Todos nós damos desculpas, todos nós. Que desculpa que eu vou dar hoje? Para não buscar Deus de verdade, para não transformar a minha vida espiritual. Qual a desculpa que eu vou dar hoje? Você prefere continuar dando desculpas? Ou você prefere hoje começar a glorificar, mudar a sua história e dizer: Senhor, hoje eu decido mudar. Hoje eu deixo para trás todos os erros do passado, todas as coisas que até hoje eu não consegui conquistar, todas as coisas que até hoje, Senhor, me levaram, começou com uma atitude, um erro, que lá no começo eu me perdi, Senhor, e eu comecei a chegar em lugares onde não era para me chegar, eu comecei a me envolver em coisas que não eram para me envolver. O Senhor me chamou para glorificar o Teu nome, o Senhor me chamou para ser justo aonde quer que eu esteja, Senhor. Eu não aceito, Pai, viver debaixo dessa condenação, desse jugo, Senhor. Eu não vou mais ouvir os falatórios, os julgamentos, mas eu quero te lembrar que Jesus te chamou pelo nome no ventre da tua mãe. E pode ser que você não escutou mais esse nome durante toda a sua vida, mas ouça Jesus chamando você pelo nome agora. Ouça Jesus te chamando pelo nome agora, dizendo: filho, eu te amo. Pode ter passado muitos anos, você se corrompeu com algumas coisas, mas hoje o Senhor te traz a essência novamente.
Você que quer dizer: Senhor, me traz a minha essência verdadeira. E se você ainda não descobriu, hoje se faz conhecido os caminhos que Deus fez para você. O Senhor te diz: filho, eu te chamo pelo nome. Tu és meu. Isso não vai mais te roubar. Isaías diz assim: eu te chamei pelo nome. Você pode passar pela chama mais ardente e a chama não vai te queimar. Pelas águas mais profundas você não vai se afogar, porque eu estou contigo. O Senhor muda a sua história. O Senhor muda o seu casamento hoje. A sua identidade que foi corrompida. Os apelidos que te colocaram. As manias feias que as pessoas te conhecem. Os mimimis, as chatices. A partir de hoje, nós criamos uma maturidade de entender quem nós somos. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E se você reconhece isso e diz: Senhor, eu preciso reconhecer minha verdadeira origem, levante do seu lugar em nome de Jesus.